Olá, minha gente boa! Arte e vitória para todos vocês. Meu nome é João Ricaldes, sou professor de História da Arte e também de Literatura. Você está acompanhando aqui a série, o programa Arte, Literatura e Atualidades. Hoje a gente vai ver na sequência um best-seller da literatura contemporânea. Vocês se lembram que no programa 1 a gente analisou um clássico da literatura universal, que foi Os Miseráveis. No 2, um clássico da literatura brasileira, que foi Grande Sertão Veredas. Aí no 3 e no 4, a gente passa para a literatura contemporânea, analisamos um livro brasileiro, que é da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor. Foi o programa número 3, né? Agora no 4 a gente vai ver um destaque da literatura contemporânea, que se chama, deixa eu pegar aqui o livro para vocês, A Exceção, de Christian Jorgensen. Ele é dinamarquês. Esse livro, ele nasceu em 1962, tem a minha idade. Esse livro foi um best-seller lá na Dinamarca por quase 2 anos, 2004, 2005. Depois ele foi traduzido para 10 idiomas e foi para 18 países. No Brasil ele foi traduzido e publicado em 2008. A Exceção é uma obra muito criativa, porque ela une dois andamentos, né? Vamos dizer assim tecnicamente, dois registros literários. Há uma narrativa literária sobre a vida cotidiana, entremeada de um registro acadêmico e jornalístico, né? E essa é a força, a criatividade dessa obra. Vai mostrar assim, qual a semelhança, qual a relação das briguinhas diárias que tem no ambiente de trabalho e os grandes dramas da humanidade, do bullying e do genocídio. O curioso dessa obra é que ela vai mostrar, daí é o fato dela interessar a você e interessar a mim, que existe o mesmo mecanismo de operação nas nossas brigas cotidianas, na família. Quem nunca se lembrou daquela criatura horrorosa que atrapalha o seu dia, lá no seu trabalho, né? Lá na sua igreja, na igreja tem também, na família tem, e na escola não tem, né? É só paz e amor. Enfim, a operação do ódio que é interessante, né? Ela age numa mesma receita, na paz, aqui, agora, e na guerra. E é isso que o livro vai trazer de muito interessante para a gente, né? Mas, vamos à obra. A narrativa desta obra se dá em torno da história de 4 mulheres e um escritório. Trata-se de uma empresa que é um centro de documentação e informação sobre genocídio. Nessa empresa trabalham 2 pesquisadoras, assim, recém-saídas da faculdade, 2 moças, a Iben e a Malene, 2 grandes amigas, né? E trabalha uma secretária 10 anos mais velha, que é a Camila. Lá no escritório, o Paul, que é o diretor, que não se envolve na conversa das meninas. E tem a que chegou mais recente, que é mais velha do que as 2 amigas, né? Já tem 20 anos de casada, é a Ana Elise, de 2 filhos. E a trama vai se dando assim, em torno da dificuldade dessa Ana Elise de ser aceita. No cafezinho, você chega e todo mundo sai. Alguém está tocando uma música, você não gosta, você vai colocar a sua, todo mundo vai embora. Então, a história começa assim, até de forma banal, né?
Mas ela vai não crescendo, a menina começa a ficar persecutória, né? Porque ela não consegue ser convidada para a festa e começa a ouvir a conversa daqui, conversa de lá, né? E ao mesmo tempo em que essa dificuldade de relacionamento se estabelece dentro de um escritório com 4 mulheres, né? O romance, o autor te possibilita você ver o que elas têm no computador, no notebook, na tela delas, que são a parte da pesquisa, né? Esse instituto, ele funciona assim, ele vende informações, vende relatórios, vende, como fala, pesquisas sobre matanças em qualquer parte do mundo. E quem compra? Revistas, jornais, políticos, empresas. No caso do Brasil, esse esquema funciona assim pela universidade pública, né? Por exemplo, houve uma matança na Síria, você chama um professor de relações internacionais da Federal do ABC, né? E ele é especialista no assunto. Caiu um avião, você chama um especialista lá do ITA e assim por diante. Lá nos Estados Unidos, na Europa, existe muito essa coisa desses centros. É um centro privado, precisa de dinheiro, né? Precisa vender. Não é venda de informação falsa, porque não adianta, né? Você tem que dar ao cliente o que é real. Enfim, ocorre que há um momento de descoberta de grandes informações que acabam fazendo a associação, a articulação desses dois andamentos. O que acontece? Existe um debate no parlamento lá da Dinamarca sobre a Turquia querer entrar na União Europeia e acaba de ser revelado numa pesquisa dessas meninas mais informações sobre o massacre dos curdos, o massacre dos armênios, a guerra dos sérvios, né? E lá pelas tantas aparece um e-mail anônimo para as duas amigas, a Iben e a Malene, que são as mais jovens, ameaçando de morte. Ó, você está mexendo com uma coisa séria aí, ó, olha o que você está fazendo, mas bem ameaçadora mesmo. E aí é que o andamento dos dois registros se cruzam, né? A suspeita cai sobre a Annelise, que já estava meio persecutória. Então, esse é a força do romance, essa originalidade, né? E você, como leitor, vai aproveitando trechos daqui e dali, e não só aparece sobre sérvios, turcos, armênios, né? Depois de tanto tempo de faculdade, não tinha informação sobre o genocídio, por exemplo, que os alemães sofreram na mão dos soviéticos, assim que acabou a guerra. E aparece isso, né? Aliás, a notícia inicial se deu na televisão alemã, nos anos 70, né? Também aparece o detalhamento de como os judeus sofreram na Polônia. E a gente vai mostrar naquele segmento do nosso programa, que é sobre a leitura, né? Eu vou separar dois momentos em que se dá o ódio contra o judeu e o ódio contra o alemão, para a gente analisar como funciona essa operação toda, né? Bom, um dos artigos que as meninas estão estudando para isso trabalha com o tema da psicologia social, que diz assim: por que o carrasco mata a sua vítima? O que faz um bando de soldados aceitar a ordem para exterminar mulheres, crianças e idosos, né? Então, normalmente, quando se vai para um tribunal de guerra, a pessoa acusada diz assim: são ordens superiores. E não é. Ela vai mostrar que é um esforço de camaradagem, você não ficar mal com os colegas soldados, para você ir na onda. Acontece uma operação que acontece dentro de uma sala de aula, numa panelinha contra a outra. Você acaba entrando naquele bullying para ficar de bem com a sua turma.
Só que aí se estabelece uma divisão entre o ele, ou eles, e o nós. E entre eles, todos são iguais, são homogêneos, e você faz um trabalho de desconstrução da humanidade. Você não reconhece humanidade no outro, você não reconhece bondade, você não imagina o sentimento daquela outra pessoa. Isso acontece muito na panelinha desde o ensino infantil, hein? Desde o ensino infantil. E essa operação de nós contra eles acontece nas igrejas, acontece na política, na campanha. Nossa, Estados Unidos, Brasil, onde você quiser. O romance vai ganhar um andamento policial, porque afinal de contas, quem aqui está ameaçando de morte? Eu não vou contar, mas o andamento do meio para frente vai se acelerando e no finalzinho você consegue parar, né? Você quer desvendar essa história. Mas no rescaldo, o que fica do romance todo é esta grande sacada, essa grande descoberta, né? A tal da camaradagem, a desconstrução do outro, isso é algo fantástico. O que eu queria fazer aqui no programa fazer um diálogo entre essa descoberta do romance, a exceção, e a obra de Francisco de Goya y Lucientes, grande pintor na Espanha, começo do século XIX. O Goya tem uma série de gravuras em metal sobre a guerra napoleônica. E dá para você perceber esse mecanismo do ódio na obra dele. Não é apenas uma denúncia contra o agressor nomeado, é uma denúncia contra o ser humano. O Goya é fantástico, ele vai além do seu tempo, mais ou menos como faria, mas lá na frente, 130 anos depois, um outro grande pintor espanhol, que é o Picasso, sobre uma outra grande invasão, agora da Alemanha, não da França, mas também sobre o mesmo país, que é a Espanha, né? A guerra, estou falando de Guernica. E que também não é uma denúncia contra o nazismo apenas, vai além, né? É uma denúncia contra o ódio do ser humano. Então, há uma relação muito interessante desse registro literário e desse registro da pintura, pictórico, sobre aqui como funciona dentro do seu coração e do meu esse outro ser que às vezes explode pelas ventas. A gente tem que tomar cuidado, viu? A gente tem que tomar cuidado. E eu queria que só no final você descobrisse, no final do nosso programa aqui, por que este bendito romance tem o título de A Exceção. E aí eu vou deixar para o finalzinho, né? A outra coisa que eu queria comentar, a gente vai fazer uma parada aqui e a gente vai, depois no segundo bloco, passar para a sessão da leitura e depois a gente vai passar para a sessão do comentário, da análise propriamente do conteúdo da obra, né? Em que eu vou mostrar que existe algo mais nessa desconstrução, que o livro não pega, que vai além da psicologia social e que está enraizado, vamos dizer assim, inspirado no livro O Mal-Estar da Civilização, do Freud. Então, vamos para o próximo segmento, dar um pequeno intervalo e a gente já volta. A tarefa era nova para os oficiais e os comandados, mas um médico do exército os instruiu no que deveria ser um procedimento eficaz. Eles deveriam colocar a ponta da baioneta na nuca da vítima, o judeu, onde o crânio se une com a coluna vertebral e puxar o gatilho. O primeiro lote de vítimas, tanto crianças como jovens e idosos, seguiu a pé para uma clareira de floresta e recebeu a ordem de se deitar de bruços. Os soldados começaram a atirar, mas estavam tão trêmulos que muitos erraram, apesar da distância incomumente curta. Tendiam a mirar os rifles no crânio da vítima, que explodia quando era atingido por balas de alto calibre.
Os homens recebiam sem parar respingos de matéria encefálica. Gente, nessa primeira leitura é o alemão o agressor e o judeu a vítima. Na segunda leitura, os papéis se invertem, a leitura que vai vir aí. Agora é o alemão a vítima. O que acontece nesse período, só para você se situar, né? O exército alemão consegue expandir a sua fronteira até a União Soviética. Aí no mapa mas é à direita da Alemanha, ou seja, vai se expandindo para o leste, né? Então, antes mesmo da guerra começar, a Polônia já era alemã, a Áustria já era alemã, a Tchecoslováquia também. E o Hitler não esperou a guerra acabar para ele iniciar seu processo, o seu projeto de colonização. Então ele foi criando cidades alemãs fora da Alemanha, dentro da Polônia, enquanto a guerra estava acontecendo, com população branca, ariana, e a população nativa em torno servindo de escravo. Não é? Mas perdeu. A partir de 43, o exército soviético começa a derrotar o exército nazista. O Hitler apanha do Stalin, não é verdade? Enfim, até que em 45 essas tais cidades alemãs fora da Alemanha são destruídas, são invadidas pelos soviéticos. E nesse processo, o exército soviético massacra os militares alemães, mas também a população civil alemã, o que veio a ser denunciado por um noticiário da TV alemã lá nos anos 70, como eu comentei ali atrás. E nesse processo de libertar a Europa Oriental da presença nazista, os soviéticos cometeram atrocidades assim impressionantes, que a gente vai ver nesta segunda leitura. Há vários relatos de testemunhas oculares que descrevem o que aconteceu em Nemensdorf, cidade do interior do leste da Prússia, onde mulheres nuas eram crucificadas nas portas, os pregos martelados em suas mãos e pés. Crianças, soldados feridos do exército alemão e homens idosos que nunca foram convocados foram baleados na nuca, transportados para campos de concentração russos ou espancados até a morte. Ilya Ehrenburg, escritor stalinista, escreveu em um panfleto distribuído aos soldados russos: "Contem não os dias nem os quilômetros percorridos, contem apenas o número de alemães que mataram. Matem alemães, este é o seu lema. Matem alemães, este é o apelo da terra da Rússia. Não hesitem, não parem, matem." Gente, esses relatos, tanto a primeira leitura quanto a segunda, fazem parte daquele registro acadêmico, aquele estilo jornalístico ao qual eu me referia lá no começo, né? É como se nós, os leitores, tivéssemos acesso à tela de computador que as meninas pesquisadoras estão utilizando, né? Entre uma briga e outra, um café, um jantar, uma fofoca, tem hora que trabalha, né? E a gente tem acesso a esse momento do trabalho onde vem informações como esta. Agora, lá na frente do romance, esses dois registros, o narrativo, literário, o acadêmico, o jornalístico, vão se misturar. Então, mudam-se os personagens, mas esses ingredientes de humilhação, de sadismo, de destruição, eles se repetem, né? O que eu fiz? Eu reuni, vou mostrar aqui para vocês, no segundo volume da série que eu escrevi, as melhores histórias da arte, volume 2, chama Inveja, Ódio e Amor. Aliás, está disponível lá no Clube dos Autores, na versão impressa, você recebe pelo correio, ou na Amazon, na versão digital, né? No capítulo 2 do ódio, eu reúno esses dois casos da exceção, desse livro da Dinamarca,
junto com outros, onde ocorre esse modelo de agressão contra negro, contra islâmico, contra palestino, contra judeu, contra alemão, né? E essas semelhanças a gente discute, todos eles baseados em literatura. Né? Para cada caso, para o palestino tem um livro, para os negros tem um que a gente comentou aqui já, que foi o defeito de cor. Né? Tem um outro ódio aos negros, que é sobre Moçambique. Eu peguei ali um livro português. E assim vai. A ideia é sempre fazer o que a gente faz nesse programa aqui, essa articulação, esse diálogo entre a literatura, seja ela clássica, seja contemporânea, a pintura, a escultura e uma boa dose de psicologia, às vezes com recurso mais extremo, aí mais eficiente, eu diria, da psicanálise. Né? Então, e é justamente isso que eu queria comentar. O modelo, um jeito de operação que a gente prometeu contar lá no começo, está presente em tempos de paz, está presente no bullying. Primeiro vem o processo de desconstrução do outro, de total falta de empatia. Nesse processo há uma construção, uma aliança, né, de um grupo que se une por camaradagem. Né? Isso acontece com as crianças nas escolas, acontece com os adultos. O livro para aí, né, nessa ideia de unidade por camaradagem. Mas, se a gente for retirar as lições de Freud, principalmente no livro Mal-Estar da Civilização, existe um outro ingrediente, existe um algo a mais, que é a ideia que funciona assim. O cimento que une um grupo agressor, que cria uma relação de amor interno, é o ódio externo. Então, quanto mais você falar mal da outra pessoa, da menininha, do menininho que acabou de chegar na sala de aula, mais se une aquele grupo em torno. Perceba isso. Perceba isso em qualquer grupo social que você vai, no clube, na igreja, na família. No trabalho é muito fácil. Como que os grupos se unem com laços de amor, e uma fibra de ódio que vai deixando ele bem unido. O Freud dizia assim, ele ficava espantado de ver as brigas que tinha entre portugueses e espanhóis, entre ingleses e escoceses, né, e assim por diante. E a gente aqui pode avaliar e explorar, estudar, né, e considerar essas brigas que existem, por exemplo, entre as religiões. Né? O esporte predileto de um grupo de uma dada religião é falar contra o outro. E eles se subdividem, né? Ou seja, todo cristão ele tem lá, vamos dizer de forma genérica, um preconceito contra o islâmico. Mas dentro do cristianismo, o esporte predileto do evangélico é falar mal da idolatria do católico. E do católico falar mal sei lá, de qualquer estilo do evangélico. Aí você vai para o mundo católico, lá existe as irmandades, né? Vicentinos não se dão bem com franciscanos, e assim vai, com beneditinos. Aí você vai dentro de uma comunidade franciscana que eu conheço, eles se dividem em paróquia. Eu não vou na paróquia do centro, não, eu vou naquela outra. Aí você vai dentro da paróquia, tem o grupo do Padre Paulo e o grupo do Padre Pedro. É um negócio impressionante, né? Em todos eles, você tem a mesma coisa na escola. Dentro de sala de aula, 4, 5 panelinhas. Mas aquela sala que é o segundo colegial, a hora que mexe com ela, ela briga com o primeiro. Mas se une com o primeiro quando é uma escola pública contra a particular, que se une quando é outra cidade. É uma loucura, né? A flexibilidade do ódio, usando o amor. Eu queria que vocês percebessem, essa é a grande lição, né, que a gente tira do livro, que vocês percebessem isso na vida. É um ensinamento, porque todo dia, cada amanhecer, você vai ver esse negócio funcionar. Fica de olho, fica atento em você e nos outros, né? Você vai ver. Agora, voltando à narrativa. Há um momento final, eu não vou, digamos, tirar o seu prazer, em que uma das meninas que está no grupo das agressoras, que é um grupo de 3, né, contra uma, se dá conta disso. Porque ela viu isso na tela lá dela, ela viu isso naqueles relatos que a gente leu aqui.
Então ela está ali olhando o relato dos judeus, depois está ali digitando, preparando um relatório para um cliente sobre os armênios, depois ele está ali preparando sobre as mulheres alemãs que foram estupradas. E aí tem o cafezinho, o bullying, e ela se dá conta, né? E aí é que ela vai mudar o seu comportamento e as outras vão chamar de traidoras. Isso é muito comum nas panelinhas, né? Quer dizer, a hora que alguma pessoa sai desse grupo e vai para o outro, nossa, sai de uma religião e vai para outra, sai de um partido e vai para outro, é uma coisa impressionante, né? Por que o livro chama Exceção? Já parou para pensar? Se você quiser refletir sozinho aí, pode pausar que eu fico aqui esperando, né? E depois você me liberta aqui, eu vou ficar congelado aqui. Enfim, agora que você voltou. A exceção, o que é? Normalmente as pessoas se unem, se agrupam em panelas. Normalmente como uma norma, estatisticamente, as pessoas acham um foco do ódio. Normalmente o ser humano se agrupa internamente com amor, que se nutre do ódio. Isso é normal. Ou seja, para você de fato ser humano, você tem que ser uma exceção. E isso você vai trabalhar a cada dia. Você não nasce humano. Invertendo a frase do Rousseau, todo homem nasce, toda mulher nasce mal. A sociedade piora isso. Você precisa então construir a sua humanidade, reconstruindo a humanidade do outro. Beleza? Bom, então para terminar, a gente quase que virou autoajuda isso aqui, né? A gente vai analisar um grupo de imagens do Goya, em que ele fica assim espantado com o grau de violência e registra isso em gravuras. E é muito interessante observar como ele vai além do registro local, temporal, e passa a ser universal, né? Uma denúncia do que é ser humano. Então vamos ver um pouquinho, né, dessas obras. Agradeço a atenção de vocês. Projeto Humanarte, valores humanos através da arte. E o invasor se aproxima, toda a população deixa a cidade, corre numa direção e uma criança tenta entender o que está acontecendo. A mãe é a única que vai em direção contrária para socorrê-la. As mulheres enfrentam os soldados, mesmo com as crianças na mão, com pedras, com paus. São homens contra mulheres, civis contra militares. Homens que são enforcados, são decapitados, são castrados, para a delícia sádica do agressor, que chega a despedaçar os seus inimigos e expor os corpos para virar uma espécie de aviso para toda a população invadida sobre os nobres ideais dos invasores. Há até o momento em que a população identifica traidores e vai despedaçá-los também.